Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de ciência da computação, certo? Nossa aula de número 7, se eu não estou enganado. O que nós temos hoje? Nós temos a nossa avaliação, nossa primeira avaliação. Antes da avaliação, nós temos um Kahootzinho. Vocês não gostam do Kahoot, né? Mas a gente vai fazer um sacrifício, né? Não, o Kahoot não é bom. Vocês não gostam do Kahoot, né? Esse cara aí, puta, vamos fazer um sacrifício hoje, vamos tentar fazer esse cara. Aí, não, que ama o quê? O pessoal odeia o Kahoot. Vamos fazer um esforço, então, e fazer esse cara. As dúvidas que vocês tiverem aqui, conforme o resultado de vocês, a gente revisa e daí, prova. Deixa eu abrir aqui o Kahoot. Venha pra cá. Eis o PIN, o código tá aí no chat. Se alguém por acaso tiver o celular, for escanear com o celular, tá aqui o código. Entre pra mim, por favor, pessoal. Bora lá. Alguns problemas estão em duplas. Beleza. Primeira pergunta. Qual é a função principal de um sistema operacional? Acelerar a internet, ser um aplicativo para escrever textos, gerenciar todo o hardware e software, proteger o computador contra vírus. Gerenciar todo o hardware e software, perfeito, certo? Ele é a base, né? Para todos os outros aplicativos rodarem, né? Todos os outros softwares rodam em cima do nosso sistema operacional e é o nosso sistema operacional que conversa diretamente, que controla as peças do hardware. Perfeito. Vamos ver? Da Júlia em primeiro, da Maria em segundo, Carol em quarto, Christian em terceiro, Vinícius em quinto. Os guria mandando bem. Ótimo. Próxima. Qual dos seguintes é um exemplo de sistema operacional para computadores? E computadores pense desktop, caixa, né? Notebook. Android, iOS, Windows. Galera nem piscou nessa. Velocidade. Ellen apareceu agora em quarto e trocamos de posição a Maria e a Júlia. Mas estamos no começo ainda. Verdadeiro ou falso? Um computador pode funcionar e rodar aplicativos como Chrome sem ter um sistema operacional instalado. Ridiculamente simples, né? Ridiculamente fácil. Falso, galera. Certo? Se eu não tiver um sistema operacional instalado, eu não posso instalar outros aplicativos, instalar outros softwares. Eu dependo dele para funcionar. Quem clicou em verdadeiro, acho que clicou sem querer, né? Muito bem. Da Júlia na liderança. A capacidade de um sistema operacional de rodar vários programas ao mesmo tempo, como ouvir música, navegar na web, é chamado de quê? Como que se chama essa capacidade? Multitarefa. Simples, né, galera? O pessoal tá mandando brasa. Mudamos bastante aqui. Da Júlia na liderança ainda. Vinícius, Colaco, o João e a Carol. Boa. A forma como o sistema operacional organiza e encontra seus arquivos e pastas em um disco é controlado por quem? Como que ele organiza? Será? Ficamos divididos nessa.
entre gerenciador de processos e o sistema de arquivos, certo? É o sistema de arquivos que controla onde que nós salvamos, certo? Informações no nosso disco, no nosso HD, no nosso SD, certo? Vamos ver. Da Júlia abrindo na liderança. Carol, João Felipe, Ellen com 2 L's. Theo e Henrique. Boa, pessoal. Próxima. Uma interface com janelas, ícones e menus, controlada por um mouse, é chamada de quê? Uma CLI, uma interface de linhas de comando. Uma API, uma interface de programação de aplicação. Uma GUI, uma interface gráfica do usuário. Uma CPU, uma unidade central de processamento. Estamos falando da parte gráfica, certo? Só pode ser a interface gráfica do usuário. A GUI. Muito bem. Ou GUI, como você queira chamar. Carol on fire. 6 respostas seguidas. Tem a maior sequência. Excelente. Maria voltou para o top 5, terceiro. João Felipe assumiu o topo. Mas está perto ainda. Temos bastante questões ainda. Próxima. O Chrome e um jogo como Fortnite são exemplos de qual tipo de software? Vamos ver se a gente lembra ainda. Ficamos entre software do sistema e software aplicativo. O que era um software de sistema mesmo? O principal software de sistema que nós temos é o próprio sistema operacional, certo? Outros softwares de sistema são, por exemplo, drivers, são utilitários do sistema, que ajudam a manter o nosso sistema, né? Um navegador, um jogo, um editor de texto, uma rede social, são softwares do tipo aplicativo, que nós, usuários, certo? Instalamos, interagimos com ele no nosso dia a dia. Vamos ver o resultado? Carol on fire ainda, 7. A liderança, isso, pô, pegou bem a diferença aqui, hein? Theo e Henrique vieram de trás, já estão em segundos. Colaco, João deu uma balançada nessa e o Vinícius continua ali. Vinícius está o tempo todo no top, né? Mas acho que não pegou primeiro ainda. Muito bem, muito bem. Estou gostando da Carol. O próprio sistema operacional e os drivers da placa de vídeo são exemplos de quê? Software de sistema. Eu dei a dica no anterior, né? Aí ficou fácil. Boa. Só porque eu falei do Vinícius, que ele estava sempre no top 5, ele caiu do top 5 agora. Próxima. Qual a principal diferença entre software de sistema e software aplicativo? Essa aqui você vai ter que ler bastante. Sistema é sempre pago, aplicativo é sempre grátis. Sistema gerencia o PC, aplicativo executa tarefas para o usuário. Sistema só existe em servidores, aplicativo só em celulares. Sistema não pode ser atualizado, aplicativo pode. Ficamos entre a segunda e a terceira. Sistema gerencia o PC, aplicativo executa tarefas para o usuário. E sistema executa só em servidores, aplicativo só em celulares. A resposta correta era a segunda, a resposta azul, né? Sistema, ele gerencia, softwares de sistema, eles gerenciam o nosso computador, certo? Vão fazer a comunicação entre as diferentes peças do nosso computador, né? Como, por exemplo, um driver. Vão gerenciar o nosso sistema operacional, softwares utilitários. Vão controlar todo o nosso hardware, certo? Como sistema operacional. Tá? Aplicativos são aqueles que nós, usuários, instalamos e nós vamos executar nossas tarefas do dia a dia, certo? Eu quero jogar, eu vou abrir um software do tipo aplicativo. Eu quero preciso escrever um texto, escrever um trabalho. Eu vou abrir um software do tipo aplicativo, tipo um Word, tipo um Excel.
e por aí vai. Vamos ver o resultado, agora eu fiquei curioso. O top. Colaco assumiu a primeira posição, Carol, da Maria, Théo Henrique e o Igor, primeira vez aparecendo aí. Boa, pesada. Próximo. Verdadeiro ou falso? Software proprietário, como o Office, geralmente tem o seu código fechado e seu uso é restrito por uma licença. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? O software proprietário, o código dele é geralmente fechado e você, para utilizar deste software, você tem que concordar com uma licença de uso. Boa. Carol sumiu, mas a diferença está minúscula. Carol e Colaco abriram um pouquinho para os outros, mas ainda dá para chegar lá. 5 respostas corretas. Boa. Próxima. Qual tipo de software garante as 4 liberdades essenciais? Executar, estudar, modificar e distribuir o código. É um software proprietário, é um software livre, é um shareware ou um adware? É um software do tipo livre, certo? O software livre, ele garante todas essas liberdades essenciais. Além de você poder ver o código, você pode modificar o código, você pode distribuir o código. Por distribuir o código, você pode... é um programa do Windows, você pode criar um novo executável a partir dele e por aí vai. Tá? Softwares proprietários, como na questão anterior, geralmente tem o seu código fechado, você não consegue estudar ele, você não consegue modificar, você não consegue distribuir, certo? Para executar, você tem que concordar com uma licença. Colaco e Igor na liderança. Carol, João Felipe e o Vinícius voltou. Se recuperou com uma sequência de 3 respostas corretas. Boa. Próxima. O sistema operacional Linux é um exemplo famoso de um software proprietário e de código fechado, um software livre de código aberto, um software aplicativo ou um hardware. Qual será? Ficamos divididos nessa. Entre software proprietário de código fechado, software livre de código aberto. Ainda teve um software aplicativo perdido ali, né? Sistema operacional Linux, galera, ele é famoso por ser um software livre, certo? Qualquer pessoa, obviamente com conhecimento, né, mas qualquer pessoa tem o direito, por assim dizer, de ler como é que ele foi escrito, de modificar ele, de distribuir, criar novas versões dele, certo? Vamos ver o resultado. Carol se recuperou, Colaco em terceiro, Igor passou para primeiro. Théo e Henrique, da Júlia tá ali junto. Ainda dá pra virar esse negócio aí, galera. Matheus com 3 sequências. 3 respostas positivas. Qual componente de hardware é a mesa de trabalho do computador? Uma memória rápida e volátil. É o nosso SSD, é a RAM, é o processador ou é a placa-mãe? Nós temos 2 respostas aqui que são memória, certo? Qual delas que é mais rápida e qual delas que é volátil? É a memória RAM, certo? A gente ficou bem dividido nesse, tá? A nossa mesa de trabalho, como que era a analogia da mesa de trabalho, certo? A memória RAM, então, pensando como uma mesa de trabalho, nós temos na nossa mesa de trabalho tudo à mão, certo? Tá tudo próximo da gente. O que o computador guarda na memória RAM é o que ele precisa logo, ele precisa de imediato, ele tem que estar rápido, ao alcance dele, certo? A alternativa, e o outro tipo de memória aqui, poderia ser o SSD, certo? Seria muito mais devagar você ir até o SSD, consultar e trazer a informação, tá? Memória RAM, volátil também, como assim volátil? Você desliga o teu computador, perde energia, a informação lá é apagada. Muito bem. Próxima questão. Vamos ver o ranking.
Não muitas alterações, né? Subiu, desceu, mas estamos próximo. Qual componente de hardware é considerado o cérebro do computador, responsável por executar cálculos e instruções? É a memória RAM, é a placa de vídeo, a GPU, é o processador, a CPU, ou é a fonte de alimentação? Qual será? Pessoal, foi fácil essa. É o processador, ele processa, ele calcula, ele executa, certo? As instruções que são passadas para ele. Boa. Só uma mudança. Trocamos ali a posição da Júlia e a Carol, mas está tudo colado, tudo próximo. Para iniciar o sistema operacional e abrir programas rapidamente, qual tipo de armazenamento é o mais recomendado? Um pendrive, um HD externo, um HDD, um disco rígido, certo? Ou um SSD, um disco de estado sólido? Qual deles? Ficamos bem divididos nessa. A resposta correta é um SSD, certo? SSD, lembrando, ele usa uma tecnologia de chips flash, certo? Muito mais rápido do que um HD, certo? O HD externo, o HD que você consegue levar por aí, que não está sempre conectado no computador, ele também não é ideal, tá? Você geralmente conecta teu HD externo via uma porta USB, vai limitar muito a tua velocidade. O SSD era o recomendado, a gente vai dar uma revisada depois. Nenhuma alteração, o pessoal se manteve. Próxima. Um monitor e uma caixa de som, eles são classificados como quais tipos de periféricos? São periféricos de entrada, são periféricos de saída, são periféricos híbridos ou são periféricos de rede? Bem divididos nessa também, certo? Entre periféricos de entrada, de saída e híbridos. Tanto o monitor quanto a caixa de som são periféricos de saída. Como assim de saída? Né? Sai informação do computador para nós. Né? Eu estou recebendo um som do computador, certo? Está saindo do computador e vindo para mim. O computador está me exibindo imagens, certo? Vídeos, o que for, no monitor, está vindo do computador para mim, tá? Isso é um periférico de saída. Coloco na liderança, Igor próximo, Carol próximo, da Júlia próximo e Matheus aparecendo aí com uma sequência de 3 seguidas. Boa. Penúltimo, um microfone é um exemplo claro de um periférico de entrada, um periférico de saída, um periférico híbrido ou um periférico de processamento. Qual será? É um periférico de entrada, certo? Como assim um periférico de entrada? Onde nós, usuários, entramos dados, entramos informações no computador. Um teclado é um exemplo de periférico de entrada. Nós digitamos coisas no teclado e aparece no computador. O meu microfone aqui, eu falo no microfone, essa informação ela vai para o computador. Né? E vamos para a última, vamos ver o ranking no momento. Só trocou o João Felipe, entrou no top 5, mas está próximo ainda, dá para ganhar esse negócio. Última. Uma impressora que também pode escanear e fazer cópias, uma multifuncional, é um exemplo de quê? Um periférico de saída, um periférico de entrada, um periférico híbrido ou um software de sistema.
É fácil ser um periférico híbrido, certo? Quando você escaneia, você está passando informação pro computador, entrada. Quando está imprimindo, está vindo informação do computador para nós, saída. Faz ambos, ele é híbrido. E o pódio, vamos ver. Terceiro lugar, a Carol, boa. Segundo, o Igor. Em primeiro lugar, Colaco. Boa, galerinha. Quarto lugar é da Júlia. Em quinto lugar, o João. Vamos ter mais uns caras. Vamos ter uma prova agora, né? O pessoal dá um... A gente dá um carro, os caras querem 4, 5 de uma vez só. Quem sabe semana que vem, certo? Semana que vem, galerinha, hoje é quarta, semana que vem nós temos uma recuperação da prova de hoje. A prova de hoje. Não, mais prova você quer, só se for. Semana que vem, a gente pode fazer um novo carro, certo? Para a recuperação da prova de hoje. A prova de hoje, pessoal, múltipla escolha, são 20 questões, certo? Só mais uma. Mas, pô, eu tenho que ter um carro pronto para poder fazer o carro. Eu não tenho um carro pronto, né? Só se eu passar um carro de outro assunto, mas a gente vai perder tempo da prova. 20 questões, então, certo? Essa prova vale 3. Vocês não vão ter a resposta dela. Vocês vão ter a resposta, como é que vocês saíram, somente no final, tá? Do curso. Final do trimestre, no caso. No mais, deixa eu ver como é que vocês saíram aqui, o que vocês tiveram de problemas, o que foi dificuldade para vocês. Cadê? Resultados. Resumo. Relatório. Eu não vou mostrar para vocês, porque né, mostra ali os alunos que... A nota de cada aluno, não quero que depois vocês fiquem enchendo o saco de quem não foi muito bem. A pergunta do monitor da caixa de som, vocês focaram mais ou menos, tá? Mas eu acho que agora quem conseguiu entender bem, não tem grandes segredos. A diferença de software de sistema e software aplicativo. O que vocês acham, galera? Vocês estão de boa? Vocês não estão de boa? Vocês estão prontos para a prova? O que vocês me dizem? Vocês querem encarar esse bicho de uma vez? É 20 questões, é bastante coisa. Que nesta eles têm um pouco de dúvidas. Qual deles, Juliano? Qual que você sentiu assim que ele deu uma pesada aí? Software de sistemas e app. Vamos dar uma revisada mega rápida. E nós... Venha para cá. Opa. Aqui. Vamos relembrar lá os diferentes tipos de softwares que nós temos, certo? A gente pode classificar eles em softwares de sistema, de aplicativo e de programação. Esta distinção, esta classificação, é uma que eu escolhi. Existem outras classificações, certo? Outras diferenças. A gente viu o que é software e os diferentes tipos de software, certo? Softwares de sistema, certo? São aqueles softwares técnicos, certo? Por exemplo, o sistema operacional. O sistema operacional é o principal exemplo de um software de sistema. Deixa eu deixar meu chat aberto aqui. Calma. Vamos só fazer uma revisão mega rápida nesse cara só e a gente já vai para a prova. Certo? Software de sistema, então, principal exemplo, o sistema operacional. O que mais que nós temos de software de sistema? Drivers, certo? Forma de nos comunicarmos com periféricos, tá? Quero me comunicar com uma impressora, quero me comunicar com uma webcam, tá? Nós precisamos de um driver, de uma forma de nós nos comunicarmos. É considerado um software de sistema. Utilitários do sistema operacional para fazer a manutenção do sistema operacional.
abrir um gerenciador de tarefas, abrir uma limpeza de disco, um desfragmentador, todos os programas que auxiliam o nosso sistema. Enquanto que os softwares do tipo aplicativo são aqueles que nós, usuários finais, usamos diariamente para fazer nossas tarefas. Ah, quero me comunicar, vou abrir lá um WhatsApp, um Discord, é um software do tipo aplicativo. Né? Ah, eu quero navegar na internet, quero ver um site, quero abrir no YouTube, certo? Vou pegar lá o meu Opera, meu Chrome. É um software de aplicativo. Quero jogar softwares de aplicativo. E por aí vai. Beleza? Não vamos perder tempo então, galerinha. Vamos para a prova. A prova vai estar... Deixa eu só liberar esse cara. No nosso Classroom. Eu vou mandar para vocês o link. Atribuir. Muito bem, muito bem, muito bem. Copiar o link. Eis o link. Tá fixado? Tá lá no sala de aula também, certo? Se você abrir o teu Classroom, vem pra cá. Ciência da computação, certo? Atividades. Aula 07, avaliação 01. Clica lá nesse cara que você vai abrir um formulário para você, onde você vai responder para mim, tá? Caso de dúvidas, galerinha, caso de alguma questão que você achou que tá estranha, que tem tipo, o professor é burro, ele colocou duas respostas iguais, alguma coisa assim, tá? Me avisem. No mais, se vocês não encontrarem nada disso, uma boa prova para vocês, tá? Estou aqui vendo e lendo vocês. Boa sorte. Fácil, tranquilo, tranquilo. Tava tudo igual, tava igual o carro, quase igual, né? Não se acostumem, galera. Essa prova aqui foi tranquila porque a gente começou o trimestre depois, certo? Só teve 6 aulas até então, certo? Não tinha tanto conteúdo para ver. A próxima prova, que vai ser no final do trimestre, aí é outra história, tá? Mais um carro. Não sei se vocês merecem. Vocês acham que vocês merecem? Estão fazendo por merecer? Não, que geral curte o carro eu já descobri, mas... não sei se... merecemos. Olha a audácia. Deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho mais tem um outro carro de uma outra turma, de um outro assunto que é relacionado também, é com relação a hardware. Vamos fazer. Tem relação, serve de revisão também, né? O pessoal fica me pentelhando, né? Não mereço isso. Vamos fazer então. Só porque o professor é uma pessoa gente fina, né? Senão, pegasse uns outros professores do estúdio aqui, o pessoal de marketing ali, meu Deus do céu. Eles iam chorar. Muito bem, muito bem, muito bem. Eis o código. Não, os caras não gostam de carro, os caras estão, né, gostam de sofrer. Isso aí, os caras estão na... A gente faz um sacrifício, a gente faz um carro. Né? Eis o código, eis o QR Code. Vocês têm sorte que vocês têm um outro carro que tem assunto similar aí. Senão ia passar um carro de programação, vocês iam se ver. Entrem aí, galerinha, a gente já faz esse bicho. Qual dispositivo de armazenamento usa memória flash sem partes móveis para maior velocidade? O HD, o disco rígido, o SSD, a unidade de estado sólido, a memória cache ou DVD-ROM. DVD-ROM, na verdade. O SSD, certo? O SSD, ele usa de um chip de memória flash para isso. Acho que até tem uma resposta aqui nesse cara. Não, pior que não.
Da Orion, Igor, WB, o professor Juliano e o Vinícius. Tá tudo perto. Primeira pergunta ainda. Segunda, qual tipo de armazenamento permite acesso aos arquivos de qualquer lugar via internet? Um HD externo compartilhado, um pendrive de alta capacidade, um armazenamento em nuvem, um SSD interno. Um armazenamento em nuvem, perfeito, né, galera? Não temos maiores segredos aqui. WB, professor Juliano, Vinícius, Igor, da Júlia. Galerinha, só para me situar aqui, já que eu não vejo com vocês, eu tô controlando. Vocês veem agora as perguntas e respostas no notebook de vocês? Tá de boas? Tá melhor? Não tá melhor? O que vocês dizem? Só para eu ter uma noção. O Kahoot não vai fugir, galera. Vocês podem me responder. Vocês estão vendo as perguntas e respostas aí? Eu não vou começar até que alguém me responda. Hein? Não se preocupe, você não vai se atrasar no Kahoot aqui. Tudo bem, o pessoal não quer falar comigo. Vamos em frente. HDs, SSDs e pendrives são não voláteis. O que significa sobre os dados? Que eles são muito rápidos, que eles não precisam de energia para manter os dados, que eles usam discos magnéticos ou que eles são à prova d'água. Ficamos parelhos aqui, certo? Ficou principalmente entre não precisa de energia para manter os dados e usam discos magnéticos, certo? De fato, nós temos armazenamento não volátil que usa de discos magnéticos, é o nosso HD, certo? Nosso disco rígido. Porém, outros armazenamentos não voláteis não usam de disco rígido, certo? O SSD, o pendrive, ele é não volátil, ele não tem um disco magnético. Vamos ver a classificação. Da Júlia pulou de quinto para primeiro, boa. Professor Juliano, Vargas, 3 seguidas, boa. WB e o Vinícius de volta. Muito bem, próxima. Qual o principal dispositivo de entrada usamos para digitar textos e comandos? Pô, essa é ridícula, né? Não vou nem me dar o trabalho de ler. A gente tem que colocar uma perguntinha um pouco mais fácil para o pessoal se sentir feliz ali. Ou acertei, né? Obviamente, o teclado. Pô, imagine. Mudamos um pouco de posição aqui. O pessoal que é rápido no gatilho, né? Andrei, João e o WB subiram. Boa. Qual o dispositivo de entrada controla o cursor na tela para interagir com ícones? Também é ridículo, né? Coloquei para o pessoal se sentir feliz aí, que conseguiu acertar. Obviamente é um mouse. Alguém clicou errado ali, né? Só pode, né? Obviamente não é impressora, né? Não tem outra desculpa senão não ter clicado errado. Todo mundo se mantém. Se precisa digitalizar uma foto, qual dispositivo usa? Também fácil, né? Obviamente é a impressora multifuncional, certo? No seu modo scanner, quero digitalizar algo, vou escanear algo, certo? Passar do papel para um arquivo no PC. Da Júlia, on fire. E o Andrei passou o João. Muito bem. Qual o principal dispositivo de saída que exibe textos, imagens e vídeos? Também é ridiculamente ridículo.
Obviamente é um monitor, não temos dúvidas aqui, né? Todo mundo se manteve também. Para ouvir músicas e sons de jogos, que dispositivo de saída é usado? Obviamente, né? Tá fácil, fácil, fácil. É a caixa de som, os fones de ouvido. Todo mundo se manteve. Perfeito. Qual componente conecta a CPU, RAM e outras peças internas do computador? É a fonte, é o disco, é a placa-mãe ou é o gabinete? Obviamente é a placa-mãe. A fonte de alimentação, certo? Ela vai se conectar a alguns componentes, não todos, certo? Se você tiver, por exemplo, uma placa de vídeo dedicada, dependendo do tipo de placa de vídeo, você pode ter se conectar da fonte diretamente nela, certo? Mas no geral você conecta da fonte para diferentes posições na placa-mãe. Por fim, Andrei, João e Igor subiram. Boa. E por fim, a última. Os caminhos da placa-mãe para transferência de dados entre componentes são... essa aqui é o bichão. É um slot de expansão, são as portas USB. É os chipsets ou são os barramentos, os buses? Acho que essa aqui vocês nem viram esse conteúdo, né? Tanto que foi bem espalhado mesmo, certo? O que eu quis dizer aqui, né? Os caminhos na placa-mãe para transferência de dados entre componentes. Na placa-mãe, certo? Vai ter uma ligação física. Porque, como é que a CPU, como é que o processador se conversa com a memória RAM, por exemplo? Tem um caminho físico para isso. Este caminho nós chamamos de barramento em português. Este barramento, ele pode ter uma largura, certo? Quantos dados são transferidos de uma vez só? E uma velocidade, qual que é a velocidade que os dados são transferidos entre os componentes, tá? Esse cara é o barramento. Vamos ver o resultado final? Terceiro lugar, a Ellen com 2 L's. L com N, perdão. Tava no antigo. Segundo, o professor Juliano em primeiro. Ficou a da Júlia. Boa. Mais. Tá bom. Vocês querem mais? Eu vou passar mais. É um conteúdo que vocês não viram ainda. É o nosso próximo conteúdo. E quarto e quinto, por que não mostrou pra mim? Ué, tudo bem. Não quis mostrar, não mostrou. Vamos fazer mais um, então. Os caras estão... Vamos conquistar os alunos um pouco, né? Esse carro que eu vou passar pra vocês, galera, é do conteúdo que nós vamos ver, certo? Nosso próximo conteúdo, depois da recuperação, vai ser este cara aqui. Entrem de volta com o PIN que vai aparecer. Tá? Aí o link. Vamos medir aí o nível de vocês, como é que vocês estão. Tá? Esse Kahoot é sobre binários e sobre lógica de programação e algoritmos. Quem será? Ellen com L. Pô, tinha que ser Ellen com 2 E's agora, né? Foi com 2 N's, foi com N. Foi com 2 L's, foi com N. L com 2 E's. Tudo bem. Saiu. L com 2 E's, tá aí. Perfeito. Vão entrando aí, galerinha. Vão trocando figurinhas, personagens aí. 30 segundos a gente começa.
Ué, alguém caiu. Tinha 13, temos 12. Entre de volta aí. Não vi quem foi e a gente começa. Não? Opa, agora sim. Muito bem. Bora lá então, galerinha. Deixa eu pôr em tela cheia. Essa é a nossa aula de binário, a nossa aula de lógica de programação e algoritmos. Primeira pergunta. Por que os computadores usam um sistema binário, zeros e uns, em seu nível mais fundamental? Porque é mais fácil para os humanos lerem? Porque os componentes eletrônicos entendem facilmente ligado e desligado? Porque ocupa menos espaço no disco rígido? Porque é o único sistema que permite conectar à internet. Tá? Não se sintam mal com esse, se você não respondeu correto. Nós não vimos este conteúdo ainda, é o nosso próximo conteúdo. Mas a maioria acertou, certo? Porque é mais simples, mais fácil para os componentes eletrônicos entenderem ligado e desligado. Está passando corrente elétrica ou não está passando corrente elétrica. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver. Reinaldo, João Felipe, Vinícius, da Orion e da Júlia. Boa. Próxima. Ah, tem explicação aqui. Esse aqui eu tive mais tempo, eu fiz aqui, né? A eletrônica do PC, então, lida de forma simples e confiável com dois estados, a presença ou a ausência de sinais elétricos, tá? A gente poderia ter diferentes níveis aqui. Ah, tá passando um pouquinho de corrente elétrica, tá passando um pouquinho mais, né? Poderia, tá? Mas aqui é mais confiável, é mais simples de trabalhar, somente com dois níveis, ou tá passando ou não tá passando. Próxima, então. O que é um bit? Bit é um conjunto de 8 zeros e uns, é um programa pequeno, é a menor unidade de informação digital, um 0 ou um 1, ou é um tipo de conector USB. Temos um outro infiltrado. É isso mesmo, Isabelle? Resposta é a menor unidade de informação digital que nós temos, certo? Quem respondeu primeiro ali, um conjunto de 8 zeros e uns, quase, esse conjunto de 8 zeros e uns é formado por bits, tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Oh, já caiu o intruso. Vamos ver. João Felipe em primeiro, Reinaldo, da Júlia, da Orion e Vargas. Boa. Né? Um bit, um binary digit, é cada 0 ou 1, que vai representar um estado de ligado, desligado. 0 desligado, 1 ligado. Próxima. Verdadeiro ou falso? O número decimal 5 é representado como 101 em binário. Aqui eu sacaneei vocês agora, vocês nunca viram isso. Né? Ou talvez tenham visto lá no primeiro ano, não sei, mas a gente vai ver de qualquer forma. É um verdadeiro. Estava correto. Reinaldo, da Júlia, Vargas, Zelen com 2 Es e o WZ de programa. Sim, era verdadeiro. Né? Em binário, as posições da direita para a esquerda, certo? Valem 1, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Para 5, nós temos que ligar o quê? A posição do 4 e temos que ligar a posição do 1, certo? 4 mais 1, 5. E o resultado é 101. Muito bem. Próxima. Quantos bits formam um byte, o agrupamento comum para representar caracteres como letras? São 2 bits, 4 bits, 8 bits ou 16 bits? A maior parte colocou 16 bits. Não, certo? Um byte ele é formado por 8 bits. Eu esqueço que esse cara tem a resposta no fim, né? Depois. Vargas, minha liderança.
Maior sequência, 4 respostas corretas. Maravilha. Né? Um byte é um conjunto padrão de 8 bits, certo? Ele permite um total de 256 combinações diferentes de zeros e uns, tá? Com 256 combinações diferentes, você consegue mostrar com ele, você consegue representar todos os caracteres do alfabeto, maiúsculos e minúsculos, todos os números, símbolos e outras coisas mais. O que é um algoritmo no contexto da programação? É um tipo de hardware muito rápido, é uma linguagem de programação como Python ou Java, é uma sequência finita e ordenada de passos para resolver um problema, é um erro comum em códigos de computador. Pô, a galera nem piscou nessa. Perfeito. João Felipe e a Ellen subiram. Boa. Vargas continua on fire. Não vou me dar o trabalho, porque, né, vocês viram aqui, todo mundo acertou, a galera tá de boas. Isso é fácil de confundir. O do byte, né? Sim. Qual das seguintes opções não é uma característica de um bom algoritmo? Ser finito, ter um fim. Ser ambíguo, permitir várias interpretações. Ser bem definido. Passos claros. Ser finito, perdão, li errado. Produzir uma saída, ter um resultado. Obviamente é ser ambíguo, ter várias interpretações. Né? A saída, nós esperamos que o nosso algoritmo tenha uma saída. Ele tem que ter uma saída. Um resultado. Da Júlia. Temos 2 da Júlia. O pessoal tá querendo quebrar minhas pernas aí. Tudo bem. Né? Ser ambíguo, ter várias interpretações, era a resposta correta. Vamos em frente. Verdadeiro ou falso? Uma receita de bolo pode ser considerada um exemplo de algoritmo. What the fuck? Verdadeiro ou falso? Obviamente era verdadeiro. A gente vai ter um exemplo. Tá? Um exemplo clássico de algoritmo é fazer um bolo, certo? Tem que juntar os ingredientes, fazer os passos para preparar e o resultado final esperado é um bolo pronto. Muito bem, todo mundo se manteve. Né? Nossa receita tem entradas, nossos ingredientes, tem passos ordenados, todo o processo para fazer o bolo, certo? Mistura os ingredientes, bata, leva no forno, blá, 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 certo? E a saída esperada é um bolo, assim como o algoritmo, ele tem entrada, processamento e saída de informações. Última. Qual é o primeiro passo fundamental se criar um algoritmo para resolver um problema? Escrever o código em Python, listar os passos em ordem aleatória, entender claramente o problema a ser resolvido, escolher os melhores periféricos para a tarefa. Obviamente, entender claramente o problema a ser resolvido. Antes de definir os passos, é crucial saber exatamente qual o problema que você quer que o algoritmo resolva. E o pódio? Terceiro lugar, o João Felipe. Boa. Segundo lugar, o Reinaldo. E em primeiro lugar, o Vargas. Boa, pesada. Quarto lugar é da Júlia. Quinto lugar é da Júlia. Perfeito, galerinha. 3 Kahoot num dia, numa aula, acho que tá bom, né? Vamos pedir mais, só que me falta. Foi me pedir? Vamos ficar querendo, porque nós não temos mais tempo, né, meu bom pessoal? Muito bem, galerinha. Semana que vem, o que nós vamos ter? Eu vou ver ainda o resultado de vocês, certo?
Vocês não sabem, eu não vou mostrar até o final, porque senão depois o pessoal não vai querer fazer a recuperação. Mais uns caras tão de sacanagem comigo. Dependendo de como vocês saíram, pessoal, eu vou fazer um carro ou não semana que vem. Onde já chega direto na recuperação, o pessoal termina a recuperação, a gente vai com conteúdo novo, certo? Temos que estudar em algum momento, né? No mais, galerinha, nós ficamos por aqui, certo? Semana que vem, vocês estão com sorte. Semana que vem, quarta-feira, vai ser o último dia, né? Quinta e sexta é feriado e recesso. Estão de boas, né? No mais, nos vemos semana que vem. Até mais, pessoal. Falou.